Boa noite. É uma alegria estar aqui. Eu conheço algumas pessoas daqui, né? O pastor Arthur, desde quando eles chegaram aqui em Curitiba, na igreja central, e é muito legal, é muito gostoso ver o crescimento de toda a família, o envolvimento da família do pastor Arthur no ministério, né? Eu conheço o Lucas, ainda estava brincando esses tempos no Facebook, que quando eles chegaram, o Arthur já era adolescente, o Lucas criança e a Su também. Posso falar, Lucas? O seu apelido de criança? Pastorzinho, gente. Por que pastorzinho? Porque toda vez que a gente fazia gincana, brincava e tal, ele sabia responder todas as perguntas bíblicas e teológicas, né? Então acho que nessa família vai ter mais pastor missionário. Então a Su também, a gente viu o crescimento deles no acampamento Palavra da Vida. É uma soma, né, de esforços. E uma das coisas que eu gostaria de nesta noite trazer como mensagem para o coração de cada um de nós é sobre a força que nós temos de caminhar juntos. Então o Cláudio estava falando sobre a minha experiência na África, e o ano passado então eu tive a oportunidade de fazer um treinamento de 3 meses lá na África do Sul, e foi um treinamento assim muito difícil. A princípio eu nem tinha muita vontade de ir, porque eu já sabia o que me esperava, muitos desafios, mas Deus deu uma palavra, falou: não, vai, confia em mim que vai dar tudo certo. E ali, de uma maneira muito prática, vivendo situações assim que eu nunca imaginei viver na minha vida, eu vi a força que o corpo de Cristo tem, né, quando a gente caminha junto, quando a gente anda juntos, né? O próprio Jesus disse que como igreja nós somos corpo, né? E o corpo não tem como assim, a cabeça fala: hoje à noite eu vou na igreja, mas as pernas ficam em casa descansando. Não, tem que vir todos, né? Então caminharmos na mesma direção tem sido um privilégio. E tendo esse pensamento, essa visão bíblica, né, sobre o que é ser corpo e sobre ministério infantil, ali na igreja presbiteriana eu sou líder do ministério infantil, e já esse é o 11º ano que a gente está ali como líder. Então assim, a gente tem assim, uma experiência muito especial. Eu nunca imaginei também ficar tanto tempo aqui em Curitiba. No meu primeiro ano eu achava que eu ia embora logo, mas Deus falou: não, eu tenho planos para a sua vida. O Ministério Infantil também foi um presente para mim. E nessa noite eu também não vim sozinha aqui, então eu queria convidar o pessoal que me ajuda no Ministério Infantil lá para ficar em pé, por favor. Queria que a igreja conhecesse vocês. Então lá atrás está a Valéria, o Luciano, o Arthur, né, não, o Moisés. Aí tem o Dudu e a Lívia que estão com as crianças, e eles são professores na escola dominical, né? Me ajudam bastante, são amigos, né? Acima de tudo. Então eu louvo muito a Deus pela vida deles. Eles recém chegaram na igreja, já arregaçaram as mangas e começaram a me ajudar no Ministério Infantil. A Vá também começou agora no berçário. Então tem sido uma experiência muito legal. Aí tem a Valquíria também, que está começando, né, na caminhada, me ajudando no Ministério Infantil. Chegou também de Belo Horizonte, já foi nos ajudando, ali me procurou, que queria ajudar no Ministério Infantil. Aí tem a Carol, que está acompanhada do esposo, ela também está ajudando no culto infantil ali à noite. Também tem sido uma bênção, um desafio. E a Gi, que também está começando esse ano, ela também está acompanhada do noivo. E ela é professora, né, começou junto com o Luciano, com as crianças ali na igreja. Então lá a gente tem uma característica também bem interessante, porque a gente tem as crianças ali da igreja, e a nossa igreja tem uma casa-lar com as crianças de Colombo, né? E todo domingo então a gente recebe um ônibus de criança ali na nossa igreja. Então é um desafio, é muito legal, é um privilégio também. E ao mesmo tempo a gente se esforça bastante para trazer para o coração deles a mensagem do coração de Deus. Então eu queria que a gente abrisse agora as nossas Bíblias em Salmo 78. Salmo 78, versículo... Vamos ler o 3 e o 4. Então olha só o que o salmista diz aqui pra gente, né? O que ouvimos e aprendemos,
o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então esse versículo ele fala muito aos nossos corações sobre as experiências que a gente tem tido, não guardar só para nós, os feitos do Senhor, mas a gente contar a vindoura geração. E eu acho muito interessante quando a palavra de Deus nos diz que nós somos testemunhas e que muitas vezes tem pessoas que estão ao nosso redor, crianças, adolescentes, jovens, né? A maioria aqui é jovem, que estão nos observando e que eles jamais vão ler Bíblia. Mas eu e você vamos ser Bíblias para essas pessoas. Eles estão olhando para nós, esperando ver Cristo, esperando ver o amor de Deus nas nossas vidas. E criança, ela é muito observadora. Então, às vezes, o jeito que você prende o seu cabelo, o brinco que você usa, o seu estilo de roupa, a criança está aqui, ó, eles vêm chegando, vê o tio, cumprimento. Às vezes você nem imagina, mas ele sabe seu nome, sabe de quem que você é parente e tudo mais, porque criança é observadora. E isso, ao mesmo tempo que às vezes deixa a gente meio apreensivo, é uma bênção, porque é a oportunidade que nós temos de influenciar essa geração. O que ouvimos e aprenderam, o que contaram os nossos pais. Então eu pedi para a Ana, dei para ela uma tarefa de preparar esse pote aqui. Aqui tem confete, Ana? Que delícia. Quantos confetes vocês acham que tem aqui? 200? Não, acho que é mais. 400? Não. 300 também não. 350. Não. 500? Quem falou? 500? É um pouquinho mais. Hã? Um pouquinho maior. Um pouquinho mais. 550. Um pouquinho mais. 570. Um pouquinho mais. 572. 572 confetes. Segunda Ana, confio na Ana. Contou e colocou aqui. Depois a gente vai dar de brinde. Muito bem. Mas por que a gente preparou esse pote aqui com balas? Lá na igreja eu uso um pote maior com bolinhas de gude. Porque quando a criança nasce, até ela completar 11 anos, nós temos 572 semanas para contar para ela sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus. Se você contar que a criança vai até 12 anos, então a gente vai ter aí 624 semanas. E quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Muito bem. Então, se for pensar assim, olhando até esse potinho, gente, passa muito rápido, não é mesmo? Quando eu comecei a mexer com as bolinhas, eu falei, gente, eu não sou mãe, mas trabalho com criança e eu não sei não. Eu acho que esse tempo passa muito rápido, né? E pensando na nossa própria vida mesmo, a infância passa rapidinho e às vezes a gente quer sair dela logo, né? Então é uma responsabilidade muito grande num tempo curto para a gente influenciar a vida das crianças. Eu, infelizmente, na minha infância, eu não frequentei igreja, mas eu ouvia falar de Deus, a minha avó me falava de Deus, a minha mãe testemunhava, o meu pai era espírita, né, do candomblé e tudo mais, mas eu ouvia falar de Deus e às vezes ia na igreja. Mas com 13 anos, a minha avó falou, Luciana, vamos pra igreja? E aí, eu falei naquele dia, né, na cidade onde eu moro, é bem quente, assim, sol, eu falei, vó, acho que eu não vou não. Ela falou, Luciana, mas se seus amigos te chamarem para ir pro clube, você vai. E eu amo muito a minha avó, eu não queria desapontar, então eu falei, tá bom, vó, então eu vou na igreja com você. E a partir daquele dia, nunca mais deixei de ir na igreja. E às vezes quando eu penso, falo, puxa, quanto tempo eu perdi quando não frequentei igreja, não participei das programações na minha infância. Porque foi um tempo que marca mesmo as nossas vidas. Então, pensando no tempo que a gente tem, não despreze, né? Quando aparecer alguma criança ou no ministério aqui na igreja, dê atenção para as crianças, valorize esse trabalho, ore pela liderança, porque muitas vezes é um desafio muito grande.
Eu sei que vocês estão com um novo desafio com alguns meninos aqui. Conversei essa semana com a Fernanda, uma conversa muito gostosa, muito agradável. A gente pôde compartilhar dos desafios que existem pela frente de cuidar assim dessas crianças, mas eu tenho convicção, assim como Deus tem trabalhado na vida de vocês aqui, né? Deus também vai trabalhar na vida dessas crianças. Amém? E uma outra coisa interessante, vocês já viram quantos filmes e quantos desenhos a gente tem que fala sobre tesouro? Vira e mexe tem, né? Vários desenhos, vários filmes e todo mundo naquela busca frenética por um tesouro. E nós sabemos que a palavra de Deus, o conhecimento de Deus é o tesouro mais precioso que a gente pode deixar para as nossas crianças, né? E a Bíblia também fala assim, ó, aonde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então eu queria deixar essa primeira pergunta, onde está, né, o seu coração, o que você tem buscado, o que é o seu maior tesouro? Isso está bem guardado assim no seu coração, você tem dividido isso com alguém, como discípulos, né? A gente é chamado para compartilhar os tesouros, né, que Deus tem na sua palavra para cada um de nós. E eu gostaria de, nesse momento, pensar com vocês sobre esse tesouro. Então, quando a gente pensa em tesouro, a gente vê que é algo assim muito especial. Todas as vezes que a gente vê os super-heróis indo atrás desses tesouros, eles não vão sozinhos, como eu já falei. Sempre é numa parceria, e parceria assim entre família e igreja. Lá na nossa igreja e em outros lugares onde Deus tem nos levado para ministrar, a gente tem pensado juntos sobre o laranja. O que é o laranja? É assim, é um movimento que nasceu nos Estados Unidos. Então vamos supor, a família, ela pensa amarelo, e a igreja, ela pensa vermelho. Então vamos unir as nossas forças, porque juntos nós somos melhores, vamos pensar laranja. Então junto, eles têm feito essa caminhada de conduzir os pequeninos, né, os adolescentes também, para o caminho do Senhor. E entendendo que a gente deve deixar então, mostrar para as crianças o nosso maior tesouro, o que é esse tesouro? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar que o nosso maior tesouro é Jesus Cristo, né? Eu louvo a Deus porque quando eu tinha nos meus 13 anos, eu ouvi a voz de Deus e tive a oportunidade de ir à igreja e conhecer o Senhor Jesus como o meu único Senhor e Salvador. E eu tenho certeza que nesse tempo Deus trouxe um grande livramento até na minha adolescência, onde a gente passa por tantos questionamentos, tantas perguntas, revoltas sem causa e algumas com causa, né? Cada um tem uma experiência na infância, algumas marcam a gente, revoltam, mas eu vi que Deus teve muita misericórdia na minha vida, e nos meus 13 anos, então encontrar Jesus realmente foi receber um tesouro. Uma outra coisa, quando a gente recebe Jesus, nós precisamos cultivar a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele. Então, é muito importante que nós tenhamos uma vida de devocional, uma vida de meditação, de estar na presença de Deus. Eu sei que aqui nessa igreja tem a escola bíblica dominical, tenho certeza que tem pessoas preparadas aqui, os estudos, né, durante a semana, uma busca intensa, mas não só em comunhão, mas individualmente também. E é muito importante que nós passemos para as crianças esse entendimento, esse tesouro, que é uma vida devocional, desenvolvendo um relacionamento íntimo. Quando eu tinha 21 anos, eu vim para Curitiba, saí da casa dos meus pais pela primeira vez, para me preparar para ser missionária. Eu não tinha ideia do que Deus queria para a minha vida, mas vim para Jocum aqui, fazer TED. E eu lembro que eu conhecia Deus, eu frequentava a igreja, eu orava, eu sabia que Deus ouvia as minhas orações. Mas nesse tempo, aqui foi muito especial, porque eu descobri um Deus de relacionamento, um Deus que eu falo e que Ele também fala comigo. Isso foi um divisor de águas na minha vida, foi algo que mudou mesmo todo o meu relacionamento, a minha intimidade com Deus. Isso fez toda a diferença.
Uma outra coisa muito especial é a gente apresentar para as crianças a Bíblia como um livro incrível, né? O livro da sabedoria, o livro que pode mudar a nossa história, o livro que já mudou a história de nações, de povos, que realmente tem o poder de transformar o nosso coração, somente através do poder da palavra de Deus. Então é muito importante a gente ensinar para as crianças que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Lá na nossa igreja a gente usa um fantoche, né, que abre a boca assim, que a gente ensina desde o berçário, né, que Deus é um Deus que fala. Então quando eu oro, eu falo com Deus, e quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. É claro que Deus tem tantas outras maneiras de falar conosco, mas a Bíblia é um livro infalível, né, inigualável. Então se você quer ouvir a voz de Deus, leia a sua Bíblia. Até esses dias eu estou num propósito de não abrir Facebook, e o tempo que eu tenho aquela vontade assim, não, agora eu vou ler a Bíblia, né? Então tenho separado mais tempo, porque quantas vezes a gente lê tantos outros livros, tantas outras coisas, perde tempo querendo saber tantas outras coisas, e a gente não tem curiosidade de aprender mais da Bíblia, de saber mais qual é a vontade de Deus para nós que somos povo dele, né? A Bíblia também fala que o povo que conhece o seu Deus, ele se torna forte e ativo. Então se você quer se fortalecer, se você quer ver mudança na sua vida, empenhe seu tempo em buscar a Deus, em ler a sua Bíblia, e ensinar isso para as crianças, também para as pessoas que estão ao seu redor. Uma outra coisa também que é fundamental para cada um de nós é a gente ter como um tesouro na nossa vida, para a gente ensinar as crianças e inspirar o coração deles a ser adorador. E como que a gente é adorador? Aonde que a gente adora a Deus? Em todos os lugares. Em casa, na escola, brincando, estudando, em todo lugar. E Deus nos criou para isso. A primeira pergunta do catecismo fala isso, né? Qual é o fim principal do homem? É adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Então você foi criado para isso, né? Então vira para a pessoa do seu lado, talvez ela está já dando uns cochilos aí, fala para ela assim, ó, Deus te criou para você ser adorador, para dar testemunho, para fazer diferença. Então a gente adora a Deus quando a gente compartilha a palavra dele, quando a gente separa tempo para ele, quando a gente faz de Jesus mesmo o Senhor dos nossos corações. E como adorador, a gente não guarda o tesouro só para nós, mas a gente ensina a criança a servir e a amar missões. Então, tem umas experiências muito legais. Então, a minha primeira viagem internacional mais longa foi em 2008. Eu fui para a China trabalhar nas Olimpíadas Pajapum. E aí, lá na China, hoje tem alguns lugares que é bem aberto para o evangelho, mas ainda tem lugares que é proibido. Tem muitas igrejas que são underground, né? E infelizmente eu não tive condição de conhecer essa igreja porque era perigoso, mas a gente teve alguns trabalhos ali bem legal. E o nosso trabalho era mais na rua, entregar folheto, a gente visitou algumas pessoas específicas ali, alguns lugares, e a gente ficou hospedado num hostel. E teve um dia que a gente orou de manhã, antes de sair, né? E Deus falou assim, olha, hoje vocês vão ficar aqui, vocês vão apresentar teatro aqui, vocês vão falar para as pessoas que estão hospedadas aqui. Então, como era a época de Olimpíada, tinha muito estrangeiro. E aí o pessoal estava apresentando, eu estava sentada no sofá, sobe o elevador e sai de dentro do elevador 3 policiais. Eu só fui escorregando no sofá assim e tinha vontade de apertar um botão e subir, né? Ficar transparente ali. Mas aqueles policiais saíram, na época o Giri, ele é até daqui de Curitiba, depois ele acabou até voltando, estava fazendo uma apresentação de amassar a latinha com a mão e tal, e ele não parou. E foi muito lindo de ver que ele, mesmo tendo bastante dificuldade, ele ensaiou algumas frases em mandarim para poder pregar do evangelho. E ele estava justamente nessa parte. Os policiais saíram do elevador, foram até o balcão, fizeram ali a revista que eles tinham que fazer, de ver quantas pessoas estavam hospedadas. Aí teve mais uma parte, que eu acho que ela é de malabarismo, e os policiais, eu tenho foto disso. Os policiais se viraram assim, assistiram uma apresentação, no final todo mundo batendo palma, os policiais batendo palma também.
E a gente achou aquilo incrível, assim, né? Que eles viram que a gente estava fazendo alguma coisa falando de Deus, mas não se intrometeram. E quando eu cheguei dessa viagem, uma professora me falou: Luciana, você sabe que um dia no culto infantil a gente estava orando por você e uma criança orou pedindo para que vocês ficassem transparentes quando aparecesse algum policial. Então, assim, foi muito interessante, muito marcante para mim, eu não esqueço disso, e para as crianças também. Então, Deus ouve a oração, testemunhos desse marcam as nossas vidas e a vida deles também. E eu costumo sempre ensinar que existem 3 maneiras de fazer missão: ir, contribuir e orar. Então, mas eu só estou orando. Tá bom, qualquer hora Deus vai te levar, né? Mas orar também é algo muito especial que Deus faz. Deus ouve a nossa oração, então vale muito a pena ensinar as crianças a orar. Uma outra experiência assim, que foi muito legal também agora, quando eu estive na África, o filho do pastor Juarez, o Rubem, tem 7 anos. Também disse que falou para a mãe dele assim: mãe, estou preocupada com a tia Lu. Mas por que, Rubem? Ela está na África, mãe. Mas o que tem, Rubem, que ela está na África? Mãe, na África tem leão. E muito dos nossos treinamentos ali foi no meio da mata, né? No meio de bichos, assim, alguns perigos. E era assim, entregava para Deus, né? Tanto é que a gente assinou um termo de responsabilidade, tudo. Mas foi muito especial, foi muito marcante. Eu tenho certeza que Deus ouviu a oração do Rubem e nada aconteceu. Então, é muito especial essas ministrações, esse testemunho do amor e do poder de Deus mesmo através da vida das crianças, alcançando as nossas vidas também, né? E a família, ela é a responsável espiritual de ensinar a criança no caminho que ela deve andar, né? E isso com certeza será colocado em prática também na família que elas construirão futuramente, porque aquilo que a gente é no futuro é muito consequência da nossa infância, daquilo que a gente recebeu na nossa infância. Então, se nós ensinarmos as nossas crianças sobre o conceito de família, o conceito espiritual, aquilo que Deus espera de nós como verdadeiros adoradores, com certeza eles vão passar isso para frente, eles vão levar essa mensagem, né, a integralidade do Evangelho de ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, um bom esposo, uma boa esposa, um bom profissional, né? Eu sempre converso isso com o professor Luciano, né? Ele também tem essa visão da gente ensinar, mesmo ali na escola dominical, no culto infantil, ensinar valores e princípios cristãos para o coração das crianças, fazendo deles melhores no futuro, em todas as áreas, né? E como família, né, isso é muito importante. Tem um projeto que chama Fé no Lar. Eles têm uma pesquisa que fala que muitos dos cristãos que foram criados na igreja, muitas vezes eles lá na frente se desviam porque em casa não houve um bom testemunho. Então, como é importante nós caminharmos junto, a família e a igreja, todos falando uma mesma língua. Lógico que a gente tem costumes diferentes, usos, né, diferentes, quem sabe algumas ideias diferentes, mas o valor da palavra de Deus, ele é imutável. O princípio da palavra de Deus, ele é imutável para cada um de nós. Uma outra coisa muito importante também como igreja, né, pensando na criança, é que quando a gente quer dar para eles o melhor tesouro, é a gente conectar as crianças com líderes de fé. Então, a escola bíblica dominical, o culto nas casas, o culto infantil, núcleo familiar, né? Lá na igreja a gente chama de núcleo familiar, escolas bíblicas de férias, acampamentos, todas essas pessoas que estão envolvidas nisso, elas se tornam líderes de fé para as nossas crianças. Então, isso marca a vida deles. Eu lembro que quando eu, de vez em quando, ia na igreja, tinha uma moça que contava as histórias bíblicas, e o que me impressionava muito era ver o amor e a paixão com que ela contava aquelas histórias, a ponto de algumas vezes ela até chorar. Às vezes a criança nem entende muito, mas de amor a criança entende. Ela sente, né, quando a pessoa está tratando aquele assunto com amor, com compromisso, com responsabilidade e acreditando naquela verdade. Então, quando a gente quer inspirar o coração das crianças, a verdade, né, o crer e confiar mesmo na palavra de Deus precisa ser verdade também nos nossos lares, né? Transmitir a convicção disso
e realmente conectar as nossas crianças com líderes de fé, né, para que elas possam se inspirar, para que elas possam olhar e falar, eu quero ser igual fulano, né? E como eu já falei, às vezes você nem está envolvido no ministério infantil, mas o simples fato de tocar uma bateria, um instrumento, vir dar um recado, de repente até recolher as ofertas, né, já é algo que mexe com o coraçãozinho delas e sem que vocês percebam, elas estão observando. E uma outra coisa muito importante é valorizar também amizades cristãs, se conectar mesmo com essas crianças, não só como líderes, mas como amigos, né? Fazer amizade para a vida das crianças. Quando eles chegam ali mais ou menos dos 9 aos 10, até 9 anos em diante, na verdade, se eles não têm amizades verdadeiras, é muito difícil eles permanecerem. Eles vão fazer amizades em outros lugares e não vão fazer questão de estar no meio do povo de Deus. Então, quando a gente faz, por exemplo, acampamento, agora no dia já, um rápido comercial aqui, dia 27, 28 e 29 de março, nós vamos ter o acampamento Frozen, Livre Sou, se o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Então, a gente vai ter esse acampamento, vai ser muito legal. Então, as crianças aqui estão mais do que convidadas para estar junto com a gente, vai ser bem legal, depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Mas nessas programações é a oportunidade das crianças se conectarem entre elas e construírem verdadeiras amizades. E, por fim, eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Versículos 6 e 7. Quem achou pode ficar em pé e ler em voz alta para mim, por favor? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas farás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Muito bem. Então a gente ensina a criança em todo o tempo. E eu digo mais, a gente ensina os discípulos, as pessoas que estão ao nosso redor. Como eu já falei no começo, Deus nos chamou para testemunhar para muitas pessoas que estão ao nosso redor. A gente é a Bíblia para eles. E quando a gente pensa assim em transmitir, né, aquilo que Deus tem ensinado para nós, a gente não deve pensar só em uma forma assim de ensinar, mas saber que a forma mais eficaz de ensinar é fazendo. Então a Bíblia lá em Provérbios 22:6 fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha não se desviará. Então a gente lembrar disso, que não é simplesmente você ensinar, faz isso, faz aquilo. Não, a criança precisa ver em nós, ela precisa ver também as nossas atitudes sobre isso. Então a gente precisa ser cumpridor da palavra de Deus. E o último exemplo que eu quero deixar é que para a gente poder realmente influenciar e ser exemplo de todos os nossos preceitos, nós precisamos ser espelhos. Precisamos ser espelhos, né? E o espelho, ele para ser útil, ele precisa de 3 características. Então, a primeira delas é que o espelho, ele precisa estar limpo. Esse daqui não está tão limpo, tem algumas marcas, mas se ele estivesse cheio de dedos aqui, cheio de mãos, cheio de manchas, sabe quando enferruja assim no banheiro, né, por causa da umidade? Fica diferente, a imagem fica distorcida. Então, para a gente ser realmente um espelho útil para as crianças, esse espelho ele precisa ser limpo, né, para realmente refletir a imagem de Cristo. Então, o nosso coração ele precisa estar limpo, né? Os nossos exemplos eles precisam ser realmente verdadeiros para as crianças e para aqueles que estão ao nosso redor, né? A verdade de Deus precisa estar na nossa vida, né? Não ter
ânimo dobro, né? Na igreja está uma coisa, e em casa outra, na faculdade outra, no trabalho outro. Em segundo lugar, quer ver quem aqui poderia apagar todas as luzes? Para mim, por favor. Esse espelho serve no escuro? Não. Não pode ajudar vagamente, mas no escuro ele não serve para muita coisa. Pode acender a luz, por favor, obrigada. Então, um espelho na escuridão, ele é inútil. E não basta ter olhos para ver onde há luz para iluminar. Os pais, eles precisam andar na luz, né? Os líderes, nós que somos cristãos, somos chamados a andar na luz de Cristo. E a Bíblia diz que o próprio Jesus é essa luz. Então nós precisamos disso na nossa vida para que a gente possa ser realmente um espelho útil na vida daqueles que estão ao nosso redor. O terceiro e último exemplo diz que o espelho ele também precisa ser plano. Se esse espelho fosse convexo, né, ele também não iria ser eficaz, né, porque a imagem ela fica distorcida. E um espelho ele precisa estar reto mesmo, então para que realmente possa refletir a imagem certa, né, não desfocada ou torta, mas uma reflexão realmente pura e limpa para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então realmente nós precisamos estar limpos na presença de Deus, precisamos estar na luz e precisamos ter uma vida certa, uma vida correta diante de Deus, para que a imagem de Cristo em nós possa realmente ser refletida na vida das crianças e que elas possam olhar para nós e ver em nós realmente o caráter de Cristo. Amém? Então eu queria que a gente tivesse um tempo agora para refletir, conversando com a Fê, conversando com a Ana. Eu falei, olha, que bom que Deus tem levantado vocês, que Deus chamou vocês para estar no Ministério Infantil, mas saibam que essa missão de Ministério Infantil é para toda a igreja. É o caminhar juntos, influenciando a vida das crianças, dos adolescentes, porque eles crescem, né, rapidinho, e realmente somar forças e ter um olhar diferente para eles. Não que são, né, o pessoal fala assim, muitas vezes a criança é o futuro da igreja, a gente tem que cuidar. Não, ela é a igreja do já. E ela é a liderança do futuro. Então se a gente quer ter uma liderança forte, a gente precisa realmente levar a sério o tempo especial que Deus tem colocado nas nossas mãos para cuidar deles e transmitir o tesouro da palavra de Deus, como diz o Salmo 78. Vamos orar, gente? Colocando a nossa vida diante de Deus, falando para que Ele nos ajude a transmitir mesmo à vindoura geração aquilo que Ele tem feito na nossa